O que eu estou vendo aqui são pessoas do lado do calvinismo muito mais madura para poder responder as questões. Eu vou colocar aqui o Denis vai entrar aqui agora na nossa live. Seja bem-vindo, Denis. Eu vou saudar você com a saudação da igreja, a paz de Deus. Amém, graça e paz, irmão Josafá Agra, graça e paz, irmão Francisco Tourinho. Também quero saudar todos com a paz de Deus, com a paz do Senhor Jesus, com a graça e paz, todos que estão na live, né? E agradeço pela oportunidade dos irmãos abrir o canal para eu poder estar entrando assim cordialmente, né? Não vim aqui para querer impor nada disso. Eu vim aqui para realmente expor porque que eu penso um pouco diferente, quem sabe talvez acrescentar alguma coisa a esse debate. E quero frisar que, na verdade, eu não sou arminianista, só que eu sei que alguns pensamentos que eu tenho necessariamente vão me classificar como arminiano, porque eu acredito na livre escolha, um pouco lá de Pelágio, né, que seria, no caso, o livre-arbítrio, mas eu não posso dizer para você que eu sou especialista em nada, eu só gosto de ler a Bíblia bastante e entendo, pela forma como eu interpreto, aos longos dos anos que eu já tenho lido a Bíblia e que eu continuo lendo, que a salvação, ela vou discordar um pouco de algumas coisas que eu sei sobre o calvinismo, que a salvação pode ser perdida, que a eleição não é incondicional, mas isso eu faço com base na Bíblia, já não é com escritos ou livros, não porque eu não queira, porque ainda não tive muito acesso também, tá? Então, pode ficar tranquilo que, graças a Deus aqui, mamãe e papai me deu educação, e não é porque a gente discorda que a gente é inimigo, né? Eu já quero dizer para você, Tourinho, o Josafá e o Fernando, que é um prazer conhecer vocês, acompanho vocês, e que quando eu oro, tá? Quando eu oro, eu sou calvinista. Eu falo assim, Deus, agradeço por ter me elegido. Mas quando eu prego, eu sou arminiano, eu falo arrependei-vos. Então, que é já para vocês saberem quem é o deles aqui, tá? Prazer. Estão falando ali que é 3 contra 1. Bom, eu não estou no debate, tá? Eu não vou fazer o debate ali. A ideia aqui... Josa, sim. Josa, eu vou ficar hoje contra o Tourinho. Hoje eu sou um arminiano. Isso! Olha, rapaz. É uma traíra mesmo. A ideia aqui, gente, é colocar à prova o calvinismo mesmo. O calvinismo e o arminianismo, né? Só que o Denis, ele disse uma coisa esquisita aqui. Ele falou que ele tem uma linha mais pelagiana, mas o Pelágio ele não fala, aliás, não é dele a ideia da livre escolha. Pelágio, pelo que parece, ele acreditava que a gente nasce puro e aí a gente vai se contaminando, a gente vai pecando. Não é isso, Tourinho? Basicamente é isso daí. Eu só queria deixar uma... Agora vocês viram que as pessoas fazem afirmações. Gente, existe todo tipo de linha teológica. Não tem como as pessoas estar fora de alguma dessas. Você vai cair em alguma, entendeu? Por isso que as pessoas... O interessante as pessoas fazem muito comentário, crítica pejorativa, sem ter conhecimento das fontes. Isso não é legal. Eu vou começar com uma pergunta pro Tourinho e outra pro Denis. Eu vou começar. Josafá, eu só queria fazer acrescentar aqui um pequeno detalhe. Eu até falei lá na live com o Fernando, que algumas pessoas elas cometem o erro de tomar o termo calvinismo como seguidores de João Calvino. E assim, é normal que a pessoa pense isso mesmo, porque o termo calvinismo, né, remete a João Calvino. Só que esse termo calvinismo, ele não foi criado por Calvino, nem foi criado pelos seguidores de Calvino. Na época da Reforma, João Calvino, obviamente, foi um dos primeiros reformadores, né? Lutero, Calvino e Zwingli foram os grandes 3 reformadores, vamos dizer assim. E o pessoal da reforma suíça, que foi onde Calvino fez a sua reforma, iniciou a reforma. Na verdade, ele não iniciou a reforma lá, a reforma já estava andando. Ele encontra com Guilherme de Farel lá, de passagem, que na verdade ele nem ia ficar na Suíça. Guilherme de Farel faz uma proposta a ele, para poder ele ajudar na reforma que estava acontecendo na Suíça. Ele falou que não queria, ele estava com outros planos na cabeça. Farel, à noite, tem um sonho. Quando dá no outro dia, ele chega para João Calvino e fala: olha, se você não me ajudar, Deus vai pesar a mão sobre você. Calvino ficou com medo daquela profecia e ele decide ajudar o Farel, e aí está aí, né, um dos maiores nomes da história, né?
Ninguém pode... Você estuda João Calvino na escola secular pública mesmo. Você não precisa ir para um seminário para estudar João Calvino. Então está entre os maiores nomes da história. E aí, na época, os católicos romanos, eles eram conhecidos como papistas, né? Ou seja, seguidores do Papa. E aí, os papistas, ou seja, os católicos romanos, com o fim de denegrir a teologia reformada, começou a apelidar os reformados de calvinistas, que era como se fossem seguidores de Calvino. Que a intenção deles era dizer, olha, nós temos um papa, vocês têm um também aí. Se nós somos papistas, vocês são calvinistas, então. Aí daí tinha o calvinista, tinha o luterano, tinha, né? E aí, entre essas outras vezes que eram formas de denominar um grupo, mas isso não quer dizer que a pessoa não era seguidora de Jesus, a pessoa não era, ali era uma rivalidade entre eles. Tanto que o correto mesmo é teologia reformada. E o nome calvinista, ele começou na história como um nome jocoso. Ele não era um nome que definia realmente o grupo. O grupo não gostava de ser definido assim. O nome calvinismo, ele só toma um teor positivo no século XIX só. Ou seja, quase 3 séculos depois da Reforma. E aí, assim, nós temos esse termo positivo porque surge na França, e aí tem uma série de acontecimentos históricos que fazem com que esse termo tenha ganhado uma conotação positiva. Porém, para quem está de fora, para quem está fora da tradição, vamos dizer assim, é normal a gente pensar que porque é Calvino, é calvinista, é seguidor de Calvino. Não, na verdade, a teologia reformada, ela proíbe você usar qualquer autor reformado como dogmático ou como normativo. Nenhum autor é normativo para nós, nenhum autor é dogmático. Por isso que existe nossa teologia, ela é inteira baseada nos documentos confessionais e documentos conciliares. Ali está a crença. O que disso passar não é teologia reformada, a não ser que concorde com aquilo. Né? Enquanto ele concorda com as opções, não é o contrário. Né? Não é o contrário. Até mesmo porque existiram outros reformadores, além de Calvino, que fazem parte da tradição reformada tanto quanto ele. Ô Torinho, eu vou te pedir um favor difícil para você. Você é um cara inteligente pra caramba e você vai nos detalhes. Aqui não dá isso aí. Você tem que ser... Você tem que conseguir fazer a mágica de passar essa informação com o menos detalhe possível. Entendeu? O povo, eles viajam nisso aí, cara. Eles viajam. Você tem que, né, dar um jeito de trabalhar para você potencializar isso que você tem em curtas palavras. E aí sim, numa live mais didática, com a pessoa que quer aprender mais, aí você estica. Eu vi agora, essa semana eu passei vendo os vídeos do Torinho. É excelente para quem quer aprofundar. Porque ele vai nos detalhes, ele vai na história, ele vai lá atrás, ele dá os fundamentos de cada coisa. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Josa, sim. O que o Torinho faz é uma aula de teologia mesmo. Aquilo é de se sentar no seminário, pegar o caderninho, pegar os livros, a caneta, é uma aula mesmo. Aquilo é uma aula de teologia. Mas para você, Torinho, ó, isso aqui é um conselho, porque canal no YouTube também é marketing. Você tem que saber empurrar seu conteúdo lá para frente, entendeu? Então, tenta ser mais rápido na fala, mais curta e mais objetivo. Se houver necessidade, aí você estica, entendeu? Eu vou fazer a pergunta aqui pro nosso irmão Denis, que tem a linha teológica aqui, né? Denis, só para você entender o que é seguir uma linha teológica que é arminiana ou calvinista, é a mesma coisa que você frequenta uma igreja. Se você está na Assembleia de Deus, você está seguindo a linha da doutrina da Assembleia de Deus. Você está lá dentro, né? Ou seja, se eu sou calvinista é porque eu estou seguindo a linha de Calvino. Eu acredito na interpretação que é feita ali, tá? Só se saber que eu não sei que linha que segue, ninguém sabe dizer. Ninguém lá dentro sabe explicar que linha que ele segue. Bom, a pergunta que eu vou fazer pro Denis aqui, a primeira aqui, que é aquela básica, deixa eu procurar aqui, que é de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, 8, eu esqueci onde anotei aqui, que fala que a fé é um dom de Deus. Como vocês, se a fé é Deus quem dá, obviamente para você salvar, você precisa ter esse presente, Deus tem que dar esse presente. Então, como que a pessoa pode escolher ser salva se Deus não deu esse presente para ele?
Tá certo. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou responder, não vou fugir não. Mas a congregação ela tem uma linha calvinista. Você percebe pela predestinação. O senhor já esteve lá, o senhor sabe que eles têm um pouco dessa linhagem que Deus escolheu a pessoa para estar lá, né? Então, quando a pessoa supostamente cai lá na congregação, quando eles falam o pecado de morte, que não existe, eu sei disso, eles estão querendo dizer que essa pessoa não pertence a Deus, porque senão Deus ia santificar, ia levar ela a cabo, ia salvá-la, né? É mais ou menos essa linhagem, mesmo porque o Franciscon, ele era presbiteriano, né? Então ele colocou um pouco dessa visão deturpada. Eu sei que não é totalmente os ensinos de Calvino, 100% fiel, vamos dizer assim, puro, mas existe alguma coisa calvinista ali, é uma mistura, né? A congregação não tem uma base, realmente, para falar, a gente segue Calvino, segue Armínio, eles nem sabem esses termos, né? Agora, a questão da fé ser um presente de Deus, sim, claro, foi Jesus que conquistou, quer dizer, não foi mérito humano. Então, Jesus, quando ele deu sua vida por nós, o madeiro ali, ele nos reconciliou, né? Pagou a dívida dos nossos pecados, fez o resgate pelos nossos pecados, fez o sacrifício substitutivo. Então, realmente, ali, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na minha concepção, e eu não sou dono da verdade, eu penso dessa forma, que você tem, sim, a liberdade de escolher. Apesar de eu entender que Calvino e alguns reformadores vão dizer que nós fomos realmente mortos pelo pecado, então, na concepção de Calvino, o homem não tem como escolher, porque ele é morto, e morto não faz escolha, né? Eu entendo, mas pela Bíblia, e não pela visão de Calvino, não pela interpretação dele. Eu consigo pegar vários capítulos e versículos, eu tenho mais de 20 aqui, 30, se quiser eu posso falar, que diz que você tem que crer para ser salvo, né? Se você, que Deus quer que todos os homens se salvem. Então vou dizer para você, lá em Timóteo, no capítulo 2, verso 4, quando fala que Deus quer que todos os homens se salvem, se Deus quer, ele não pode salvar todos os homens, então aí está faltando o atributo de ser onipotente, e está tirando também a soberania de Deus. Ele quer, mas ele não pode. Ele não está salvando todos, porque alguns não aceitaram o chamado. Você vai ver a parábola da ceia. Quando Jesus faz o chamado, ele vai fazer uma parábola, dizendo que o homem fez fez um jantar, uma ceia. E ele está chamando os convidados. Israel rejeitou, né, que ali falando de Israel, e aí então ele veio para os gentios. Aí ele fala, vai lá, chama os mancos, exsicados, chama os bons, chama os maus. Quem aceitar esse chamado, né, vai receber esta fé que vem por Jesus Cristo. A fé não é uma obra humana. Foi o próprio Deus que se materializou, se encarnou para nos dar essa salvação. Então ele acrescenta a fé, mas ele te dá a opção. Ele fala, eis que diante de ti eu coloco 2 caminhos, escolhe, ou a vida ou a morte. Até aqui, eu creio que, se não foi muito claro, irmão Francisco Torinho, vocês perdoam que até estou um pouco nervoso, porque eu nem esperava. Eu cheguei em casa agora e vi, achei interessante, eu falei, nossa, eu vou entrar, mas também na intenção de aprender, tá? Não estou aqui para ensinar, eu estou expondo a minha visão, tá bom? Espero que tenha sido claro, né? Na minha explanação, no que eu quis expressar. Se não me expressei, eu tento de novo, desculpa. Não, tranquilo. Não é perguntas que eu estou tentando fazer para os dois lados, tá? Aí eu vou fazer mais uma, aí depois eu abro para vocês fazerem pergunta entre vocês. Tourinho, tem uma pergunta aqui que não é minha, tá? Eu tô pegando do pessoal que tá batendo no calvinismo, que é esse CBano que saiu e já virou, já viraram militantes contra o calvinismo e são homens leigo, né? Inclusive, né, nessa live que eu peguei essa pergunta, o camarada disse que já sabia tudo para combater o calvinismo, já sabia tudo, ele mora lá nos Estados Unidos, né? Ele sabia tudo para combater o calvinismo. Aí vem uma pergunta lá dizendo assim, o que você pode dizer sobre a soberania de Deus? Ele não sabia nem o que é soberania, ou seja, o camarada não sabe nada de calvinismo, mas está dizendo, né, coisa contra o calvinismo. Bom, Tourinho, a pergunta é o seguinte, esse rapaz, ele disse o seguinte, ó, Deus, ele falou que Calvino disse isso aqui, ó, Deus não só permite, como decretou a queda de Adão. Isso é verdade? Se é verdade, explica. Deus decretou a queda de Adão? Então, Calvino realmente ele fala isso, tá? Só que, claro, né, inserido em todo um texto, dentro de um contexto, né? Eu tenho um livro, esse livro aqui, cadê? Esse livro aqui, tem uma parte dele que todo mundo ri quando chega, porque esse livro ele foi
traduzido, também foi comentado por mim, né? Eu comentei o livro inteiro. É pequeno, né? Não é dizer assim inteiro, mas é uma coisinha pequena. E tem uma parte aqui que o Beza, que foi um dos grandes discípulos de Calvino, por assim dizer, porque foi ele que herdou a reitoria lá de Genebra, da Academia de Genebra, em que ele diz algo, eu não vou achar aqui a nota especificamente, mas ele diz algo muito parecido com isso, que Deus decretou a queda. E aí eu coloco na nota o seguinte, vai ter filho do diabo, tirando essa frase do contexto. Né? É uma afirmação que eu faço ali pelo fato de ter esse costume, né? Que as pessoas, elas são, numa época igual a nossa, uma época de memes, em que tudo tem que ser resumido em uma frase só. Então, a pessoa pega uma frase e para ela é mais fácil passar todo um conceito pegando uma única frase. Então, realmente, se você pegar somente essa frase aí, em que Calvino diz que Deus não somente permite, mas ele decreta a queda de Adão, ou ordena a queda de Adão, como é colocado no latim, né? No latim vem a palavra ordenar. Então, até a própria palavra ordenar, né? Já é uma palavra que a gente fica pensando, mas aí Deus deu uma ordem, né? Olha só. E aí as pessoas se assustam, obviamente. Eu, particularmente, se eu não tivesse parado para ler o contexto, eu também me assustaria. E assim, para quem está começando, para quem quer estudar, vai se assustar também. Eu não tiro a razão dessas pessoas. É por isso que você tem que ter, quando você quer entrar, veja bem, essa área da providência divina, para os atos pecaminosos, queda de Adão e tudo mais, não é uma coisa, não é um alimento líquido. Ele é um alimento sólido. Então tem gente que ainda é bebê e está querendo entrar em áreas que não é para ele entrar ainda, né? Ele não tem capacidade de entrar nessa área ainda. Então, quando ele entra lá, ele pensa assim, ele pensa que tudo se reduz a coisas que são mais fáceis, como é quando você aprende. Quando você chegou na igreja, o que você aprendeu? Você tem que se arrepender, né? Você tem que se voltar para Deus, você tem que ter fé. Então, são coisas que são simples. São simples de aprender. Quando você chegou, é fácil você aprender. Aí você quer entrar em especulações metafísicas, realmente fica mais complicado. Mas, pois bem, deixa eu explicar aqui rapidinho o que Calvino quer dizer com isso daí. Primeiro, dentro do contexto geral, ali, Calvino já vem explicando como acontece a providência divina com relação aos atos pecaminosos. Ele estava respondendo a um grupo chamado Grupo dos Epicureus. Era um grupo de libertinos que existia na época dele, que acreditavam, e não só eles, mas os católicos romanos também de sua época, acreditavam que a queda de Adão foi um evento que aconteceu independentemente da vontade divina. Então, Calvino vai dizer... Então, ele chamava isso aí de permissão ociosa. O que era a permissão ociosa? Era como se Deus se ausentasse, ele sentasse numa torre, essa figura que Calvino usa, Deus se assenta numa torre, cruzasse os braços e ficasse simplesmente contemplando o que suas criaturas iriam fazer. Bem, contra isso, Calvino diz, olha, isso não existe. Se Deus não meramente permite, aí ele está se referindo à permissão ociosa, mas também decreta. Isso é tão interessante que no outro parágrafo, Calvino vai usar a palavra permissão. Agora, aí o pessoal fala, tá vendo? Ele disse que não meramente permite, mas agora está usando a palavra permissão, está se contradizendo. Sei, sou eu? Valeu, Torinho. Não, aqui é por causa do tempo, senão a gente pode terminar aí. Eu sou intruso da live. Esquenta comigo, não. Mas tá bom. Como não estava sabendo que existia tempo, me dê 30 segundos só para completar. Pode. Segue aí, Torinho. Pode ir, vai. Então, essa segunda permissão que Calvino fala é uma permissão de que, olha, Deus é todo poderoso, ele poderia impedir a queda de Adão se ele quisesse. Então, a queda de Adão acontece porque Deus quer, mas veja, não porque ele quer o pecado, mas porque ele não quis impedir essa queda. Ele poderia impedir, mas se ele não impede, é porque ele também não quer impedir. Então, essa permissão, ela não é totalmente negativa, como as pessoas imaginam. Não, Deus deixou lá, largou Adão e vamos ver no que dá. Não. Cada momento, Deus decidiu se iria impedir ou se não iria impedir aquela ação de Eva, né?
Primeiramente de Eva e depois do pai Adão. Por isso ele fala ordenar, decretar, né? Porque ordenar, essa palavra ordenar aí, não é que Deus deu uma ordem, preceito, né? É igual como quando a gente aplica na Bíblia lá. Na Bíblia diz o seguinte: fazei tudo com decência e ordem, não é verdade? Essa ordem, esse verbo, essa conjugação ordenar, ela vem dessa ordem nesse tipo, ou seja, de estar organizado, de que as coisas não acontecem por acaso, não acontece a revelia. Quem crê em sorte e acaso são os ateus. Ateus é que crê em sorte e acaso. Nós cremos que Deus dirige a história. É diferente, né? Por isso todas as coisas estão ordenadas por Deus, ou seja, organizadas por Deus. Bom, eu vou fazer outra pergunta aqui. Falou, né? O diabo é o diabo de Deus, né? E 8 aos Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Isso, até falei na live lá com o Fernando, né? Mostrei que o diabo era o diabo de Deus mesmo, só que as pessoas pensam que o diabo é o diabo de Deus como se o diabo fosse um servo de Deus, assim como um apóstolo um crente não. Ele é diabo de Deus porque ele é criatura. É o determinismo, né? Deus usa o que ele faz a favor do seu propósito maior, né? Daquilo que ele predestinou. Eu vou fazer outra pergunta agora para o Denis. Denis, aí eu vou ler um pedaço de um texto bíblico aqui. Por que algumas pessoas creem em Jesus e outras não creem em Jesus Cristo? Aí tem um texto aqui, Isaías 6, versículo 8 e 10. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz, né? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendereis. E vedes em verdade, mas não percebereis. E engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e feche os seus olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Parece que é Deus quem tampou as pessoas para não entender a verdade. Então, como explicar isso? Se a pessoa está vendada, que aqui em outras palavras poderia ser morto, o morto não pode responder. Deus fechou todos os sentidos para que ele não responda. Como que vocês explicam, então, que a pessoa tem essa condição de escolher por si própria, né, a optar por Deus, se ela está com os olhos fechados por determinação de Deus, se ela está com os ouvidos tampados por determinação de Deus? Tá bom, peraí, então vamos lá. Não é que nem o Toninho estava falando, né? Porque o homem caiu no pecado, ele veio a ficar depravado, certo? A depravação total disso, nem Armínio, nem nenhum reformador, nenhuma pessoa, né, que conhece a Bíblia minimamente vai discordar disso, certo? O que a gente discorda é se a pessoa tem como fazer uma escolha ou não. Acho que é essa a nossa questão. Em Isaías, né, Yeshua não tinha vindo, certo? Então ali estamos na antiga aliança, Yeshua ele estava como Deus, no mistério de Deus, ainda não tinha se encarnado. A encarnação não foi o tempo da graça, né? Mas a graça já estava desde o Antigo Testamento se manifestando. Tudo é graça, né? Sempre foi. Então você veja, o Isaías, antes dele ser escolhido por Deus para o ministério, e ali não era uma eleição para salvação, então não tem nada a ver com a eleição incondicional, ele foi escolhido por um propósito, certo? Mas por quê? É que eu estou respondendo a sua pergunta, mas vamos lá, é que você está atrapalhando o raciocínio. Eu sou meio ruim de raciocínio, não é nem que eu quero ser mal educado. Vai, vamos lá. Uma coisa, esse texto é profético, não se refere àquele dia, é profético, ele tá se referindo ao futuro, é lá na frente. Sim, calma. Isso pode ser uma profecia de duplo cumprimento, porque existem profecias ali que se referem a um contexto, uma cultura, uma época, e ela tem um pano de fundo que prefigura Cristo. Por isso que o Velho Testamento é sombra, não é imagem exata. Tanto é que aí você vai ter que saber de tipologia e outras coisas que não estamos entrando nisso agora. Quero responder sua pergunta especificamente. Por que Deus endurece o coração de um? Por que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú? É isso que eu quero dizer. Então vamos lá, quando ele aborrece Esaú, e eu já vou responder Isaías, ele não aborreceu Esaú para condenação, ele amou mais a Jacó do que Esaú, não é que ele predestina uns para ser condenado, o Toninho já respondeu, e outros para ser salvo, né? É o determinismo, tudo vai cooperando para que o propósito final dele não seja impedido, não tem como impedir o agir de Deus, e o propósito final
É a minha visão, tá? Se eu estiver enganado, os irmãos me corrigem, por favor. Então, antes de Isaías poder ser preparado para essa missão, né? Ele estava lá em pecado. Quando ele vê a Deus, ele tem reconhecimento do seu pecado, ele fala, ai de mim, que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o que a Bíblia fala? Que o querubim, não, né? O serafim, ele tira uma brasa do altar e aí ele purifica o pecado de Isaías, para que aí então ele esteja preparado para a eleição ministerial. Aí eu já não estou falando sobre a profecia em si para o futuro, eu me atendo ao texto no contexto, tá? Então ali não é uma eleição de salvação, acho que não tem nada a ver com o que você está falando. Eu estou enganado, Torinho? Pode usar meu tempo aí. Se eu tiver, vocês podem me corrigir. Se tiver alguma coisa a fazer, eu não quero mais falar. Porque senão entra em outros textos só para contextualizar, mas acho que não tem muito eu falar. Acho que eu respondi a pergunta, acho que foi objetivo. Eu vou deixar o mediador... Sim. Deixa eu tocar. A ideia aqui é essa. A gente vê uma ordem de Deus para impedir que as pessoas creiam e fica sobre ele. É ele quem vai determinar quem ele vai abrir os olhos e quem ele vai... eu acho que ali está bem claro. E se refere a uma profecia no futuro. Inclusive, Jesus fala exatamente essas palavras que foi dita aqui. Vai, ele fala, quem há de ir por nós? Né? Envia-me a mim. E é exatamente as palavras que ele fala lá naquela hora, né? Pode estar se referindo a Israel, mas como pode estar se referindo também aos dias de hoje, a gente não sabe, né? Bom, eu vou fazer agora outra pergunta por irmão Torino, e aí eu vou abrir para vocês fazerem entre si, tá? Eu vou pegar outra pergunta que eu vi lá na live lá da pessoa, que é difícil, foi até difícil de ver aquela live, de ouvir aquelas coisas, né? Ô Torino, as pessoas dizem o seguinte, que foi o que eu ouvi lá, né? Uma pessoa afirmou o seguinte: posso viver a vida que eu quiser, ou seja, pode fazer o que quiser, porque afinal de contas eu já estou salvo mesmo. Isso o calvinismo ensina isso? Você pode viver a vida que você quiser, que afinal de contas você está salvo mesmo? É isso mesmo, Torino? Isso é universalismo, pô. Ele está dizendo, né? Se ele está dizendo que está salvo mesmo e está se utilizando de uma bênção de Deus para poder fazer o mal, é certeza que ele não é salvo, né? Que é uma pessoa com um coração cheio de malícia desse jeito aí, né? Porque nós ensinamos o seguinte, que a graça de Deus, ela regenera o coração do homem. Então, essa regeneração, essa mudança que há no coração do homem, e quando nós falamos de coração, é a psique, né? Ou seja, a raiz das suas vontades. Então, é lógico que as suas vontades agora serão também transformadas. Você pode até cair em pecado, com certeza. Você pode entrar em crises, né, de fé, pode acontecer muitas coisas com você. Mas você nunca mais vai pecar em paz. Essa é a questão. Você sempre vai pecar com aquele pezinho na consciência, com aquela coisa, eu estou fazendo cor de errado, né? E aí, o que nós ensinamos é que se aquela pessoa for uma pessoa eleita, né, do ponto de vista de Deus, essa pessoa, Deus vai abrir caminhos com que essa pessoa infalivelmente se volte para ele. Isso porque Deus, sendo o criador dessa pessoa, ele conhece as melhores formas de convencer essa pessoa. Não é pela força. Embora, às vezes, Deus possa fazer, não o uso da força dessa forma, mas uso de meios externos, né? Quem nunca viu aqui pessoas que eram desviadas, mas se voltaram para Deus justamente quando perdeu um filho, quando caiu uma doença na família, quando caiu uma doença sobre ele mesmo. Ou seja, Deus pode se utilizar do sofrimento e da dor, ou seja, dos externos, para trazer essa pessoa de volta. Então, mudando a vontade dessa pessoa, essa pessoa ela vai querer fazer o bem, porque agora ela é salva. A Escritura fala que a árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto ruim. Tá? Da mesma fonte não jorra água boa e água ruim. Se a raiz é santa, os ramos também são. Vai falar São Paulo lá em Romanos 11. Então, ora, se a sua raiz é santa, como é que você vai ter vontade de pecar agora só porque você é salvo? Então você não é salvo, porque se você fosse salvo, a sua raiz é santa. Então, o tempo
que você passar aqui na Terra é um tempo em que você vai estar debaixo, não só da vontade de querer fazer o bem, embora hajam as tentações, e Deus também vai te fazer, embora você esteja debaixo da segurança divina, Deus vai te fazer experienciar todos esses momentos de luta, de dor, de queda e de batalha, né? De modo que, tomando pelo nosso ponto de vista aqui na Terra, você mesmo é causa de seus próprios atos. Você vê, por exemplo, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então, Cristo, por exemplo, não podia pecar. É óbvio, ele não podia pecar. Porque como é que Deus vai falhar? Não tem como. Deus não podia pecar. Mas ainda assim ele foi tentado. Mesmo que ele não conseguisse pecar, ele foi tentado. Ou seja, Deus fez ele passar pelaquela experiência. E aquela experiência foi real para Cristo. E Cristo, os atos de Cristo tiveram significados naquele momento, mesmo que ele não pudesse fazer o contrário. Porque essa questão de poder ou não poder fazer o contrário é algo que está muito reservado para Deus. Não é algo que é assim que a gente fica sabendo aqui, não. Entendeu? Então, a nossa experiência com as coisas do dia a dia são experiências reais e Deus, com certeza, leva isso em consideração na sua recompensa no dia do juízo final. Bom, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as perguntas pro Torinho? É isso? Né? A gente vai... Deixa eu parar aqui, peraí. A gente vai... Ô, Fernando, você quer fazer... Eu acho que o calvinismo tá mais em foco aqui, eu não vou apertar muito bem isso aqui não, coitado, né? Porque a linha aqui... Eu posso, antes de sair da live, já agradecendo a honra de estar aí, e só fazer uma pergunta pro irmão Francisco Torinho, aí depois eu vou, e se vocês quiserem marcar outro dia, para mim vai ser uma honra voltar para até me preparar, porque eu vim totalmente desprovido mesmo. Acabei de chegar da congregação com a minha esposa, com a minha família, tem até um irmão lá esperando a gente. Eu falei, gente, não, porque eu quero falar com os irmãos, quero aproveitar essa oportunidade que ele abriu a live para quem quisesse entrar. E da CCB, eu tô lá na CCB, embora eu não sou da CCB, porque eu sou de Cristo, mas eu congrego lá, né? Então, irmãos, eu só queria perguntar para o irmão Torinho, o que o irmão me disse, porque pelo que o irmão falou, a salvação, entre aspas, é imperdível na visão de Calvino, não é bem isso, né? Porque o salvo, o Senhor respondeu, ele dá frutos. Você conhece a árvore pelos frutos, né? Aí a gente vai discordar um pouquinho, mas no fundo tudo converge para que tá tudo parecido ali, tá tudo no mesmo patamar. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, diz assim: de fato, se continuarmos pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios para que possam tirar nossos pecados. Fica apenas uma terrível espera do julgamento e ardor de fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, tendo como base o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Vocês podem imaginar o castigo bem mais severo que merece. Aí aqui tá, a pessoa era batizada, ela era salva e santificada. Por quê? Ela pisou no Filho de Deus, ela profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado. Só é santificado quem crê e foi lavado pelo sangue dele. Então essa pessoa, ela tinha sido iluminada, ela tinha sido santificada, mas ela insultou o Espírito da graça. Conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e ainda o Senhor retribuirá o seu povo, ainda julgará o seu povo. E também, só para encerrar a minha participação, lá em Hebreus também, eu anotei aqui no capítulo 6, verso 4, fala que é impossível aqueles que uma vez participaram do dom de Deus conhecer, eu vou até ler para não falar besteira, porque senão eu vou falar besteira aqui. Hebreus capítulo 6, verso 4. E eu vou sair e prometo que eu vou deixar os irmãos continuar a live aí. Fala assim: há pessoas que foram iluminadas, só é iluminado quem recebeu a luz da palavra. Uma vez saborearam o dom do céu, esse cara tinha o dom do céu. Ele participou do Espírito Santo, ele tinha o selo da promessa do Espírito Santo, porque ele participou do Espírito Santo. Experimentou a boa palavra de Deus, ele era experimentado na palavra de Deus. E as maravilhas do mundo futuro, ele andava em fé, ele andava em espírito, tá? No entanto, caíram. Ele estava de pé, ele caiu. Aí Tiago 5 vai dizer: irmão, se alguém se desviar do caminho, se fizer ele voltar, você vai livrar uma alma da morte, do inferno, e cobrirá uma multidão de pecados. Então quero pedir para o irmão, no amor de Cristo, como que eu interpreto esse texto,
né? Eu sei que eu já ouvi explicações que dizem que, na verdade, isso não é que vai acontecer, o que aconteceu de fato. É mais uma ameaça para os crentes ficar firmes. Mas, de fato, existem pessoas que podem blasfemar contra o Espírito Santo, e essa pessoa, ela realmente caiu da graça. Ou estou enganado, irmão? Perdoa minha ignorância, realmente eu sou uma pessoa leiga, né? Mas eu estou aqui de coração aberto, com carinho, querendo aprender também com os irmãos, tá bom? Então, é a minha pergunta. Se eu puder só ouvir a explanação do irmão, eu me retiro. Boa pergunta, Denis. Boa. A gente quer ouvir pergunta, ela é muito boa, porque ela mostra o modo como os arminianos, ou quem, né, que não é calvinista, o túnel, né, o modo como ele interpreta as pressuposições que ele parte para interpretar a Escritura, né? Nós calvinistas, nós enxergamos as coisas sob um duplo ângulo. Ou seja, veja bem, eu vou chegar lá onde você está. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático que vai iluminar essas passagens, tá? A Escritura vai falar lá em Salmo 132, se eu não me engano, ou 136, ele vai dizer assim: ainda não há palavras na minha boca, mas já há som nos teus ouvidos. Né? Só um exemplo. E lá em Mateus, nos evangelhos, se eu não me engano, nos 2 ou 3 evangelhos, vão dizer que Deus já sabe de todas as nossas necessidades. Né? Mesmo assim, a Escritura nos aconselha a orar, né? Ou seja, que coisa estranha, né? Então, para que eu vou orar? Né? Se Deus já sabe. Deus sabe o que eu vou pedir, porque não há nem som na minha boca ainda, já está sabendo, já está no ouvido dele, né? E se ele já sabe de tudo que eu preciso, ou seja, ele sabe tudo que eu preciso e sabe que eu vou orar. E sabe, inclusive, o que eu oraria se eu fosse orar e não for. Né? Então, por que eu tenho que orar, então, se Deus já sabe de tudo e ele só podia simplesmente chegar, não, eu vou dar a bênção para esse indivíduo aqui, porque eu já sei já o que ele precisa, ele não precisa orar. Então, veja, há um duplo ângulo em que deve ser enxergadas as coisas. Pelo ângulo de Deus, ou seja, pelo ângulo de Deus, você vê que as coisas são todas presentes para ele. Então, Deus já sabe, para ele não há essa sensação de mudança que nós sentimos. Em Deus não tem essa sensação de mudança. Essa sucessão de eventos e de causa e efeito, ela não existe para Deus, ela existe para nós. É o modo como nós experimentamos a realidade. É dessa forma, né? Então, quando eu chego para o irmão e digo assim: se você crê, você será salvo. Se você não crê, você será condenado. E veja, agora, se você crê, você tem que continuar crendo, porque se você não continuar crendo, você vai para o inferno. Então, veja que essa partícula se, ela é uma partícula de indeterminação, ou seja, quem fala assume a posição da ignorância do que aquela pessoa vai fazer no futuro. Se eu digo, Gonçalves, se você se mantiver assim, tal coisa, ou seja, eu estou assumindo que eu não sei o que tu vai fazer. Eu estou te dizendo o que tu deve fazer. E o que vai acontecer contigo se tu escolher uma coisa ou outra. Então, veja, essa coisa está no âmbito da admoestação, está no âmbito do preceito. Ela não está no âmbito da providência. Porque eu não estou dizendo o que tu vai fazer. Estou dizendo o que tu deve fazer. E isso está também, eu estou assumindo a minha ignorância sobre os atos futuros, que é uma coisa que não existe para Deus. Deus, quando ele fala, se você fizer tal coisa, porque o próprio Deus admoesta também, né? As pessoas assim, né? Dá uma condicional, se ele diz que você deve fazer, nós devemos encarar isso de forma antropopática, ou seja, Deus se fazendo como homem, com sentimentos humanos. Assim como ele chegou para Adão e perguntou: Adão, onde tu estás? Né? Ou seja, será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia onde Adão estava, mas mesmo assim ele pergunta. Por quê? Porque Deus, para ele se comunicar com o homem, ele tem que se fazer como se fosse outro homem. Não tem como ele se comunicar sendo ele mesmo, ele tem que se fazer como se fosse outro homem. Né? Então, por isso o próprio Deus se faz homem, para poder conseguir se comunicar com os homens. Então, todas uma linguagem humana, né? Perdão. Uma linguagem humana, para a gente entender, né? Uma linguagem humana, justamente. Então, nessa perspectiva humana, na nossa aqui, a salvação ela se perde.
entendeu? A gente tem que orar mesmo, tem que perseverar. Nós não podemos precipitadamente nos afirmar eleitos, embora possamos nos afirmar salvos. Isso porque os decretos divinos, eles estão em Deus, eles não estão para nós aqui como está para Deus. Algumas coisas Deus revela, outras não. E como é que nós sabemos quem é eleito e quem é reprovado? Ou seja, quando que esse decreto de eleição e reprovação ele é manifestado para nós? Quando as coisas acontecem. Que aí nós sabemos, olha, Deus decidiu assim. Quando ainda não acontece, nós não sabemos. Então, por exemplo, São João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer assim, olha, aqueles que saíram de nós é porque nunca foram de nós. Ou seja, veja bem, enquanto estavam com eles lá, São João também pensava que ele era um dos nossos. Ele pensava, não, esses caras aqui são dos nossos. Porque enquanto está aqui, ó, quando é que foi revelado que, na verdade, aqueles caras não eram, aqueles pessoal que saiu, nunca tinha sido deles de fato? Quando eles saíram de fato, eles se mostraram reprovados. Aí sim eu posso dizer, olha, na verdade ele nunca foi da gente. Mas isso na perspectiva divina. Porque na nossa, a gente tem que assumir que aquele que creu e foi batizado é salvo. Eu não posso sair agora sondando mentes e corações e também os projetos divinos na vida daquela pessoa. Né? Então, também, eu vou aqui fazer aqui a minha culpa, um erro que muitos calvinistas cometem, de trazer esse aspecto transcendental para a Terra. Ele baixa aqui. Como se nós devêssemos olhar para o mundo como Deus olha. Não, se Deus não conhece como eu conheço, da mesma forma, veja bem, se Deus não conhece da mesma forma que eu conheço as coisas, eu também não posso olhar as coisas da mesma forma como Deus olha. Eu tenho que olhar da forma como um humano olha. E é por isso que a Escritura ela é feita para nós humanos. É por isso que é um livro tão maravilhoso. Porque ele pega o que está aqui em cima de transcendental e ele consegue criptografar. Ou seja, é como se houvesse uma criptografia, ele descriptografasse aquela mensagem e colocasse numa linguagem para que a gente pudesse entender. E na nossa linguagem aqui, eu tenho que realmente admoestar. Aqui, amigo, ó, é porrada todo dia, negão. Aqui não é fácil, não. Aqui é brincadeira, né? E a gente vai se sustentando, confiando em Deus, vai confiando sempre em Deus, sabendo que muitos daqueles que estão no nosso meio são realmente joio no meio do trigo. É joio mesmo, é igualzinho, eles são igualzinho a gente aqui, ó. Não tem como tu saber até quando cresce. Quando cresceu, ó, nossa, se revelou, ele era sempre um joio, né? Ou seja, ele sempre foi um joio. Mas ele não mudou de um joio, mas ele parecia. E aí eu só vou deixar aqui um último versículo para poder a gente fechar esse raciocínio. E quando chegar lá no último dia, vai ter um monte de gente que vai dizer assim, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Olha só, nós profetizamos no teu nome. Nós expulsamos demônios no teu nome. Nós curamos no teu nome. Pô, isso aí subtende. Se tem alguém que está na igreja que manifesta esses sinais, porque nenhuma hora Deus diz que isso é mentira, manifesta esses sinais, sejam pessoas salvas. Mas não, o que Cristo vai dizer? Eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca foram salvos. Conhece o coração. Nunca foi conhecido. Né? O que é o conhecer? O conhecer é justamente essa união, né? Que Adão conheceu Eva quando se juntou com Eva. Né? A mesma coisa, Cristo vai dizer o que? Olha, o conhecimento verdadeiro a salvação é esta. Que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e ao Filho e a Jesus Cristo que enviaste. Né? Aí ele vai dizer, olha, eu e o Pai somos um, ou seja, nós nos conhecemos, que o Filho conhece o Pai, veja, um versículo atrás do outro. Aí ele vai dizer, e vocês agora, os apóstolos, né, que isso pode também ser passado para os outros também, e vocês são um comigo como sou um com o Pai. Não, ou seja, trata-se do conhecimento dessa união mística que há com o salvo e Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E aí o corpo, nós estamos todo mundo unido. A cabeça conhece o corpo. Se o Cristo diz assim, olha, eu nunca vos conheci, esse indivíduo aí, ele nunca foi salvo, embora ele tenha recebido dons do Espírito Santo,
ele tenha sido iluminado pelo Espírito Santo, porque eles manifestaram sinais, ainda assim, eles não eram salvos. Ou seja, aparentemente eram salvos, até eles mesmos pensavam que eram salvos. Porém, chegou no último dia que Jesus falou, olha, eu nunca vos conheci. Então, veja, isso aí é algo guardado para Cristo. Cristo é quem sabe. Quando nós falamos assim, ó, tem um eleito, tem um reprovado, nós estamos falando que ele de fato existe. Mas nós não estamos aqui embaixo na posição de julgar isso, não. Isso é algo que é guardado. Hein, Torino? Ele vai dizer quem ele conhece e quem ele não conhece. Você me perdoa de cortar aqui? É só para complementar. Isso aí. É só para complementar aqui a fala dele. Judas, que traiu Cristo, também recebeu poder com aqueles 70 lá e fizeram obras e maravilhas, tá? Quando um camarada conhece Cristo e volta, ele nunca conheceu Cristo, porque um convertido genuíno jamais larga Cristo. É palavras de Jesus Cristo. Aqueles que me amam verdadeiramente guardarão as minhas palavras. Jesus também disse, Evangelho de João, capítulo 3, e eles amaram mais as trevas do que a luz. Ele fala de pessoas que conheceu os dois lados, luz e trevas. Você só pode escolher trevas quando você também conhece a luz. Ele fala, essas pessoas, ele não está falando das pessoas lá de fora. Os que ele trouxe, falou assim, essas amaram mais as trevas do que a luz. Mas quando a pessoa dá as costas, é óbvio que ele nunca amou Cristo. Eu falo de mim, jamais eu deixo Jesus por nada, ainda que a minha honra seja jogada no lixo, ainda que eu tenha que passar vergonha porque eu falei uma bobagem, eu vou passar essa vergonha, mas eu não vou abandonar Jesus. Porque isso o que é? Entra naquela linha que aí é o Torino, que no caso ia ter que explicar, a perseverança dos santos. Não vem de nós, é Deus. Também está em Tessalonicenses, fiel é o que te chama, o que te fará também. Então isso tudo vem da parte de Deus, né? Outra coisa aqui, Fernando, a gente vai ter que trabalhar o Torino, tá? A gente vai ter que trabalhar o Torino, você tá vendo o comentário aqui embaixo. O homem é um potencial. A gente tem que ajudar ele a pegar as palavras dele e criar as conjecturas curtas, né? Para dar aqueles impactos assim, ó. É sério, Torino. Tem gente que pega pessoas como você, que tem um potencial, é um camarada que tem um olhar de marketing e ele trabalha você. Torino, essa frase que você falou de 3 minutos, nós vamos reduzir ela para 30 segundos. Entendeu? Para 40 segundos. Né? É sério, mano. Porque você precisa engajar mais, empurrar. Só vai ficar te ouvindo o acadêmico, que precisa te ouvir, que ele quer ir mais. Denis, agradeço a sua presença. Acredito que ficou respondido para você, né? Não é, Denis? Depois que você vê lógica as coisas, aparece lógica nas coisas. Eu quero agradecer, ficou ótimo, Torinho. Para mim, você me deu luz para muitas coisas que eu tinha até um pouco, pensava diferente, hoje eu já vejo diferente. Então você, para mim, foi assim, nota 10. Brigadão, Josafá, por ter abrido essa oportunidade para mim, sem nem me conhecer. Obrigado, Fernando, também. E eu só quero agradecer. Minha fé para salvação, eu tô com Calvino. Eu creio na minha salvação. Mas para salvação do meu irmão, eu tô com Armínio. Vamos pregar o evangelho, porque a gente quer que todo mundo seja salvo. Um grande abraço, gente. Beijo no coração. Gratidão mesmo, tá? Deus abençoe, gente. Tá com Deus. Eu quero revelar aqui que eu tô com Armínio. Armínio falou assim, gente, estudem Calvino. Nisso eu tô O pastor Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus, né? Ele disse que Armínio era um calvinista. E eu não discordo disso. Eu não discordo disso. O próprio Armínio era. Eu acho que quem gerou muito problema na coisa foram os remonstrantes, foram os seguidores após, né? Mas o próprio Armínio mesmo, talvez, desse para dar uma ajeitada nele aí. Mas tem outra ideia também dos arminianos, ou quem não segue, que a gente entendeu aqui na fala dele, é que os calvinistas não evangelizam, como se você acreditar em Calvino, você não precisa mais evangelizar. Você viu a ideia dele, né? Você, eu sou arminiano porque eu tenho que evangelizar. Isso é correto, o Torino? Né? A gente não precisa mais evangelizar. Se eu creio que as pessoas já estão eleitas, então eu não preciso evangelizar. Uhum. É só lembrar, assim, uma peculiaridade do nosso próprio país, né? Os 5 primeiros mártires
brasileiros, aliás, em solo brasileiro, eram calvinistas. Evangelizando. Evangelizando. Enviados por Calvino aqui. Enviados por Calvino. Calvino enviou 5 homens para cá, huguenotes, calvinistas franceses. Eles vieram para cá e aqui eles foram encurralados pelo padre Anchieta, e o padre Anchieta prendeu e deu a eles uma noite para eles decidirem se queriam morrer ou não. Naquela noite, eles escreveram uma confissão chamada Confissão de Guanabara. Você pode acessar na internet e colocar Confissão de Guanabara. No outro dia, eles apresentaram a confissão e afirmaram que o Papa era o anticristo. Acabou. Morreram os 5, todos os 5 degolados. Então, você não pode, olhando para a história, chegar e dizer que os reformados não evangelizam. Eu não sei nem de onde é que eles tiram isso. E assim, é claro que dentro dessa perspectiva de que se já tem eleitos, já tem reprovados, eu não vou evangelizar, isso é uma perspectiva fatalista. Ou seja, de que as coisas já são assim dessa forma, então deixe que sejam mesmo assim dessa forma. E não é assim. Você tem um decreto, você tem também os meios de execução desse decreto. Da mesma forma em que Deus já sabe de tudo que eu vou pedir, ainda assim Ele quer que eu ore, ou seja, a oração é um meio de execução daquilo que Deus quer que aconteça, quer que faça, né? Deus quer que a igreja aumente, cresça de tamanho. Ele já tem aquela bênção ele já tem aquela bênção de que a igreja vai crescer. Ele já quer que aquilo vai acontecer. Mas Ele chama a igreja a orar, por quê? Porque é um meio que Ele quer fazer as coisas através de nós. Ele quer que os decretos se cumpram através de nós. Então, se já existem eleitos e reprovados, a minha motivação em evangelizar é justamente saber da existência de eleitos. Ou seja, que eu estou indo falar para aquelas pessoas que eu sei que vão ouvir a mensagem e vão vir até Cristo. Mas aí você pode orar e não ter nenhuma pessoa que vai ouvir a sua pregação. Que bom! Isso não é um problema para mim. Eu fiz a minha parte. Isso é um problema de Deus com aqueles lá que estão, eles que se resolvam os dois, né? Eu fiz a minha parte. Eu sempre tenho que fazer a minha parte buscando achar os eleitos de Deus aqui na Terra. Ô Torino, uma pergunta aqui para você, que a gente está aqui no contexto CCB, né? A gente aqui, essa turma toda que está aí é CCB, você não tem ideia do que é essa loucura, eu não vou nem explicar para você, tá? Mas o CCB diz que só lá tem salvação. Os ex-CCBs que estão saindo da CCB, né, e que pegaram ódio ao calvinismo, eu não sei por que pegaram essa raiva do calvinismo, e muitos deles às vezes nem têm conhecimento aprofundado, eles falam que o calvinismo é a mesma coisa do que a CCB, ou seja, só se salva quem for calvinista. Não, Josa, só arrumando aí. Sim, fala aí. A CCB acredita que a CCB é calvinista, é porque, assim, aqueles que são nosso, Deus vai trazer. É por isso, por exemplo, que não tem pregação em rádio, em televisão, eles não vão nas praças, não vão nas ruas, porque é Deus que salva. De alguma maneira, os salvos vão vir no culto da CCB, vão conhecer a CCB e serão batizados na CCB. Partindo desse pressuposto, eles vão dizer a congregação ela é calvinista, porque para se salvar, vai se salvar e não precisa da gente estar aí correndo atrás deles, não. Então, por isso que tem muita coisa assim, eu só prego o evangelho quando eu sinto. A CCB tem isso, é quando eu sinto. Porque quando eu sinto, é um sinal de que aquela pessoa que Deus está enviando eu para falar da CCB é um eleito, entendeu? É nesse sentido que eles falam que